Olá, muito bom dia. Hoje, 10 de dezembro, sábado, Dia Internacional dos Direitos Humanos. A data é celebrada desde 1950 e ela oficializa a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Organização das Nações Unidas, fato que ocorreu em 1948. Para falar sobre este assunto, eu recebo hoje aqui no programa Em Alta o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Eric Moraes, e Amanda Costa, secretária de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular. Olha, é uma dupla e tanto, viu, gente? Que a gente está recebendo aqui uma dupla da pesada, eu diria, para falar com toda a autoridade sobre a questão dos direitos humanos. A gente tem aí essa data, né, de 1950, né? Mas, na verdade, a declaração ela já é um pouco antes, né? Completando 74 anos de idade, né? E foi um marco para a humanidade aí depois das duas grandes guerras que o mundo passou e que precisou haver um reordenamento, né, da sociedade, um reordenamento de preceitos sociais e de como lidar, né, como a humanidade poderia lidar a partir daquele momento onde questões extremamente emblemáticas, respeito, liberdade, igualdade, tudo isso caiu por terra. É como se o mundo naquela época tivesse começado de novo, e de fato começou de novo, né? Bom dia para vocês. Que reflexão a gente pode fazer desses 74 anos? Quem quer começar? Bom dia, Eric, Cris. Bom, como a Cris já falava, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um importante documento, porque ele surge justamente desse cenário do pós-Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial já se tinha uma expectativa, né, de que havia grandes violações de direitos ocorrendo, principalmente ali na Alemanha nazista, nos países do eixo, né. Entretanto, após o fim da Segunda Guerra, foram evidenciadas a gravidade e a profundidade dessas violações. Assim, os países se reuniram na perspectiva de estabelecer parâmetros básicos, parâmetros mínimos para a convivência entre as nações, os povos e os indivíduos, a fim de evitar a repetição de fatos tão danosos, né, e crimes contra a humanidade. Eric. Cris, eu gosto sempre de falar que direitos humanos, né, é praticamente tudo isso que a gente evidencia, vive no dia a dia, né? E o que foi essa declaração? Essa declaração, Cris, é o documento mais traduzido do mundo, mais de 260 línguas. Então, eu gosto sempre de explicar de maneira clara, né? Que é como se fosse uma Constituição universal, né, doutora Amanda? Então, assim, você cria uma Constituição universal e, tipo assim, vou dar um exemplo bem popular ao público. Se a Terra tivesse que ser invadida por seres de outro planeta, esse era o documento que a gente ia apresentar como as nossas leis. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que a gente acaba com o absolutismo de determinadas culturas, povos, ou seja, se naquele local uma mulher poderia ser violentada, né, como acontece em alguns casos, né, extirpado alguma parte do seu órgão sexual, isso já não passa a valer mais, porque se esse país, e é a carta que te permite a entrar na ONU, ou seja, são quase todos os países, Brasil, Estados Unidos, Nigéria, a Arábia Saudita, Rússia, todos esses países, para entrar na ONU, assinaram esse documento. Então, se você tem isso na sua cultura, você assinou esse documento, o limite para tolerância, a doutora Amanda sabe muito bem, é a lei, né? Então, a lei, essa lei universal, ela sobrepõe essa cultura e faz com que a gente tenha direitos, que é aquele que serve. E basta você ser humano para você ter esse direito, independente de quem você seja, onde você esteja. E foi inspiração, né, para as demais constituições de cada país, né? Quer dizer, ela é o nascedouro, né, desses preceitos, né, que traduzem as leis desses países que se enxergam, né, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Exatamente, são 30 artigos, é um documento, assim, podemos dizer, bastante curto, na verdade, justamente por focar no cerne daquilo que é essencial para a vida com dignidade das pessoas. E assim, a declaração, além de prever os direitos, ela prevê que cada um dos países signatários, cada um daqueles estados que
toparam esse desafio devem adotar medidas internas para a promoção desses direitos, né? Compreendendo que os direitos humanos são um objetivo a ser alcançado, né? Nós todos, enquanto pessoas humanas, somos titulares desses direitos, mas ainda há muito que se fazer para que cada um e cada uma possa vivê-los com dignidade. E é por isso também que é muito importante que a previsão dos direitos humanos esteja atrelada à execução de políticas públicas que prezem pela preservação da vida humana, prezem pela garantia do acesso a todos os direitos básicos e pelo combate a formas de violação como a escravidão e a tortura. Bom, acontece aqui no Estado a Semana Estadual de Direitos Humanos, que é realizada desde 2017. Esse ano foi escolhido Democracia e Direitos Humanos como o tema. Nada mais pertinente, né, do que discutir democracia. E a gente vai falar um pouquinho mais no programa a respeito desse tema, mas vamos ver o VT aqui. Os debates seguem até 12 de dezembro. A Semana Estadual de Direitos Humanos é realizada desde 2017. Esse ano o tema escolhido foi Democracia e Direitos Humanos. Como parte das discussões, o seminário sobre o enfrentamento à violência à pessoa com deficiência no Maranhão. Para combater a violência contra a pessoa com deficiência hoje em dia, tanto na saúde, que assim, a violência não é só a violência física, corporal, verbal, é a questão da violência de desrespeito aos direitos também. Direito na saúde, direito na educação, direito no lazer. Isso também é violência contra a pessoa com deficiência. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE em 2019, no Maranhão 9% da população tem algum tipo de deficiência. O mesmo levantamento aponta ainda que 8,4% da população brasileira acima de 2 anos, o que representa 17,3 milhões de pessoas, também tem algum tipo de deficiência. Quase metade dessa parcela é de idosos. Bom, a violência contra a pessoa com deficiência, ela infelizmente é bastante presente na sociedade brasileira e aqui no estado do Maranhão não é diferente. Ela se representa, como eu disse, por fatos criminalizados, né, que são, por exemplo, no caso das mulheres com deficiência, a violência intrafamiliar, a violência doméstica. É um público que infelizmente ainda é bastante vitimado pela violência doméstica. Quem vivencia essas dificuldades no dia a dia acredita que a situação já avançou e muito, mas o debate ainda é fundamental. Avançou, nós tivemos um grande avanço, hoje a sociedade nos reconhece, né? Isso é muito importante para nós, que vivemos de lutas, muitas lutas. Bom, tem uma palavrinha que é uma palavrinha mágica, né? Que ela fala aí, né? Que é luta, né? O verbo lutar, né? Então, nesses 74 anos, são histórias de lutas por esses direitos. Direito, né, a ter direito a ser um cidadão, da pessoa com deficiência, a questão do negro, a questão da mulher, a questão do trabalhador rural. Então, a gente vê várias, né, violações todos os dias aí acontecendo na cena do mundo e algumas que sofrem, né, de invisibilidade pública, né. Infelizmente, aí eu trago para a mesa o nosso papel enquanto profissional de mídia, né, que muitas vezes a gente trata só das consequências, mas a gente não fala das causas, né, a gente não aprofunda os fatos e a gente acaba que a gente faz a nossa meia-culpa também por conta disso, né. Mas a Constituição de 1988, ela traz isso aí que a gente viu, né, as pessoas juntas discutindo, né, participando, sociedade civil organizada, e a Constituição de 1988 ela chama para isso, né? Mas a gente viu nos últimos anos aí meio que isso sendo visto de forma ruim e institucionalizada, né, pela própria presidência da República, né? Vocês acham que dá para a gente recuperar em pouco tempo isso que a gente meio que perdeu nesse período agora? Então, Cristiane, quando a gente fala de direitos humanos, né, a gente está permitindo o quê? Chegou a um consenso através da ciência que se precisa evoluir. Então, toda essa sociedade, ela tem direito a uma vida boa. O que seria essa vida boa? Não é essa vida que vocês veem, por vezes, em clipes musicais, né, de ostentação, de luxo, mas não. O direito de poder desenvolver suas potencialidades. Então, o que é o direito de você desenvolver suas potencialidades? Eu vou trazer isso para um caso concreto para a gente trazer alguns exemplos. Vamos lá. Lá na Escandinávia, né? Noruega, Suíça,
Suécia, Finlândia, ali a taxa de mortalidade é 0,011%. Então, assim, você tem o direito à vida, você tem o direito à educação, está na Declaração de Direitos Humanos, a gratuidade do direito fundamental, você tem o direito à saúde. Então, você tem ali a plenitude daquele cidadão para que ele se desenvolva dentro daquilo que está previsto na lei. Essa lei universal que a gente chama de Declaração de Direitos Humanos. E até nas suas constituições locais, como você falou. Isso está previsto no artigo 5º e em diversos outros artigos da Constituição. Então, essa luta, essa resistência, porque aquilo que existe lá na Escandinávia não existe aqui no Brasil. Eu lembro que eu já estive aqui presente com você e a gente fala, né, dessa democracia representativa, mas que é incompleta. Como que a gente tem um cidadão que ainda não tem o documento, não vota? Como que a gente trata? Ele não existe, de fato. Exatamente. Como que a gente trata essa questão? Esses serviços já estão oferecidos. A gente já resolveu esse problema. Não, é uma questão muito maior. A gente tem que ir lá nele, entender. Levar o serviço social, entender por que ele não sabe ler, por que ele não sabe escrever, por que ele não sabe que existe uma eleição, por que ele não sabe que ele tem acesso gratuito a esses documentos. Isso é direitos humanos. O direito a você ter uma imprensa livre, que você pode falar, retratar, trazer uma opinião, o direito de todas essas pessoas que trabalham com comunicação, o direito do advogado, isso é um direito humano, sim, que permite a todos. E quando eu falo de desenvolvimento de potencialidade, Cris, é lógico que eu vou falar de uma coisa discriminatória que acontece quando você tem que ter um cidadão, por vezes você compra um apartamento de 5 milhões. Daí você contrata um pedreiro, ele faz toda a sua obra e ele ganha 5 mil reais, 4 mil reais, 3 mil reais. A valorização dos direitos humanos é que cada cidadão possa desenvolver sua potencialidade. Ou seja, eu tenho o direito de ser um jardineiro, eu tenho direito a ser um frentista, eu tenho direito a ser um pedreiro e ter as mesmas condições financeiras, salariais e direitos trabalhistas como um empresário, um executivo de uma grande empresa de petróleo, de telecomunicações ou de informática. Então, a universalidade do direito é a quebra, né, de todos esses paradigmas que a gente vive que não permite a evolução da nossa sociedade em vários pontos e a gente vive essa desigualdade. E eu trago à tona aqui até para ser mais clara, a gente viveu anos de contradição e tem vivido anos de contradição, eu não digo só no Brasil não, mas no mundo inteiro. Se a gente for olhar, né, para todas as democracias, a crise que está, a gente viu essa semana na Alemanha um grupo neonazista querendo retomar, né, o regime. A gente viu no Peru o que aconteceu agora aqui, né, nosso vizinho, América Latina, quer dizer, a gente viu essa crise toda e a gente viu nos últimos anos no Brasil o direito à luta, o direito a dar a sua opinião negado, como se fosse algo que não pudesse ser feito, né? Então, assim, um governo fechado nele mesmo, enclausurado, que fala por ele e por todo mundo e pronto, né? E isso é uma instituição que deveria funcionar para todos, né? O Estado brasileiro deveria funcionar para todos e a gente viu essa crise meio que a gente ficou meio que perdido e onde é que a gente se encontra de novo, né? Quer dizer, eu penso que leva um tempo, né, para a sociedade brasileira, porque aí eu não estou falando só dos brasileiros que votaram no próximo governo que assume dia 1º, mas dos brasileiros também que não votaram, que também precisam ser assistidos, alcançados, né, por esses direitos e de haver uma reeducação desse pensamento, né, e um realinhamento da sociedade. É um caminho difícil ainda, né, para a gente travar, né? É um caminho difícil, mas é um caminho no qual eu acredito bastante. Foi justamente por isso que nós da Secretaria de Direitos Humanos escolhemos a temática da Semana de Direitos Humanos desse ano como Democracia e Direitos Humanos. Nós entendemos que a democracia está dentro daquele arcabouço de direitos fundamentais para exercer qualquer outro direito, né? Viver num Estado democrático, num Estado onde você pode falar, ser ouvido, discordar e ter garantida a sua vida a salvo da violência é essencial para que você possa habitar o espaço político, reivindicar os seus direitos. Então, o que nós vemos nos últimos anos, como a Cris sabiamente apontou, não é um movimento apenas de Brasil, né? O avanço da extrema-direita, de novas discussões nazifascistas, tem sido uma tônica da política a nível mundial. E aí o que nos cabe é questionar exatamente de onde vem esse movimento,
como ele se sustenta e como nós, aqueles e aquelas que estão se colocando do lado da democracia, da defesa dos direitos e da garantia da vida das pessoas, podemos e devemos agir para garantir que as pessoas possam retomar o entendimento acerca dos seus próprios direitos. Para mim, sempre é muito chocante quando eu vejo um ser humano falando mal de direitos humanos, porque me parece que eu estou falando que eu não quero aquilo que me assiste, que eu não quero direitos que me dão a garantia de uma vida mais digna, né? Isso, para mim, só pode partir de dois lugares: ou do desconhecimento, que é algo que nós podemos enfrentar a partir de medidas de educação e educação em direitos humanos, ou de alguma prática de pessoas que se beneficiam desse desconhecimento. E aí esse benefício, a partir do desconhecimento, ele não pode ser enfrentado por medidas educacionais, né, mas ele precisa ser compreendido também para que nós possamos também diferenciar o escalonamento da nossa sociedade. Eu não acredito que 49% da população brasileira é de extrema-direita ou nazifascista. Isso é algo que realmente não tem familiaridade com a realidade. Eu acredito que há muitas pessoas que fizeram diferentes opções e só um pequeno grupo desses é realmente um grupo radical, um grupo que quer ver destruídos os direitos. Outros e outras são pessoas que precisam ser tocadas por políticas públicas, precisam ser alcançados pelas medidas educacionais, por esses programas aqui de discussão e de esclarecimento da sociedade. Então, assim, eu acho que o nosso maior desafio para os próximos anos não vai ser rápido, mas o nosso maior desafio é alcançar as pessoas, é recuperar nas pessoas o entendimento do que são seus direitos, de como são essenciais direitos humanos e de que direitos humanos não são privilégios, mas são aqueles direitos que estão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O direito de ter um prato de comida, de ter uma água potável, de poder pegar o transporte público, de se locomover e de conviver pacificamente em sociedade. Esse é o nosso desafio, mas para isso estamos trabalhando, estamos tentando nos organizar com as ações da Política Estadual de Direitos Humanos por meio da Educação em Direitos Humanos, mas também não deve ser um fato, não deve ser uma busca somente do poder público. É importante que a sociedade civil, nas suas mais diversas frentes, nos meios de comunicação, nas escolas, na saúde, que todos aqueles profissionais, advogados e advogadas, o sistema de justiça possam se colocar como agentes de defesa dos direitos humanos e de garantia de que a promoção desses direitos é a defesa da vida e a construção de um mundo mais digno, de um mundo mais solidário, com mais cidadania para todos e todas. Eu queria chamar uma frase aqui da Hannah. Pode colocar aí pra gente, Leandro? Essa frase que está aparecendo aqui no TP pra gente. A essência dos direitos humanos é o direito a ter direito. Eu sou suspeita porque eu sou fã dela demais, né? Todo mundo. Sou uma consumidora dos livros e de tudo que ela diz, assim, né? Mas, enfim, direito... exatamente o que você está falando, a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. E parece que o direito a ter direito é negado, né? E a gente vê isso numa fala muito comum das pessoas e de pessoas que deveriam estar lutando por esses direitos, né? Reconhecidamente. Se fizer alguma coisa, lá vem os direitos humanos, como se os direitos humanos fosse uma instituição ali, né, fechada em si mesma e que vem para punir quem não quer a ordem social. Tá vendo? Estão ali, estão presos e tal. Se alguém for lá mexer neles, lá vem os direitos humanos, a gente não pode fazer nada, né? Isso é resultado de um país que precisa discutir mais esse direito a ter direito, ou seja, está faltando lá no banco escolar, está faltando na escola, né, na educação infantil, está faltando nas igrejas, nas associações de bairro, em tudo quanto é canto, a gente discutir de fato a questão do direito humano como essência, voltar a fazer essa reflexão sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que é isso, quem somos, né? O que estamos fazendo aqui, né? E qual o nosso papel, né, nessa terra, né, enquanto aqui estivermos. Está precisando isso ainda? Sem sombra de dúvida, Cristiane. Essa frase ela é bem emblemática, né, em relação à essência dos direitos humanos e toca muito nisso que você falou. Quando a gente fala de direitos humanos, eu gosto sempre de retratar o artigo número 1 da Carta de Direitos Humanos. Quando ele fala, né, logo no início, que a pessoa é livre, né, que ela deve exercer
essa liberdade, com fraternidade, né? Termina assim um artigo com fraternidade, vai muito em relação a isso, Cris, que você estava falando. O que a gente passa, militantes de direitos humanos, doutor Amanda, a demonização desse setor. Então, como que existe a demonização desse setor? Você tem uma pessoa presa, né? Daí você fala, lá vem os direitos humanos para... É isso, gente. Os direitos humanos é isso. Aquela pessoa que cometeu um crime, ele é um ser humano, igual eu, igual você. Não é um fato que vai mudar essa condição dele. Então, ele continua tendo direito àquilo que nós conversamos e reunimos. Tem direito a ser ressocializado, né? A ter um julgamento. A ter o contraditório, a ter sua defesa. Eu gosto sempre de pautar de maneira geral, até nas minhas palestras, o quê? Você gosta de como Jesus Cristo foi julgado? Você acha que é normal aquele tipo de tratamento? É daí que vem a essência da nossa ciência, que é o direito, entendeu? A discussão da competência que aconteceu ali. Então, assim, tudo aquilo que aconteceu, hoje em dia não aconteceria mais. Jesus Cristo não vai ser julgado dessa forma porque existem os direitos humanos. Então, vai se saber a competência de qual juiz ele vai ser julgado, vai se saber o crime que ele está sendo acusado, ele vai ter direito ao silêncio, mas o advogado dele vai ter direito à fala, então o advogado dele vai exercer a defesa. Então, você trazer isso à voz é você explicar à sociedade, de uma maneira geral, que o ser humano, ele evoluiu, ele tem ciências, essas decisões devem ser assim pautadas, e que a gente tem um entendimento geral de que a humanidade deve ver dessa forma. E há coisas que são caras, né, para a democracia e que parece que, como a gente falou, né, a crise nas democracias é no mundo inteiro, não é só no Brasil que a gente tem visto isso. É claro que respinga muito, né, para nós, enquanto país colonizado, né? O Brasil repete, né? O Brasil repete todo um ciclo aí de dominação, né? De dominados e dominadas. Isso é muito marcante, né? Na sociedade brasileira. Mas há coisas que são caras. O que é uma democracia? Né? Vocês podem colocar muito bem isso, a unidade, instituições independentes, né, a liberdade, mas, né, um marco legal, né, que regula tudo isso e as instituições fortalecidas. E a gente vê essa confusão, né, dos papéis institucionais no nosso país hoje, o que faz o STF, o que faz o Congresso Nacional, quem governa é o Congresso, é o presidente da República, né, e aí eu penso que o novo presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, vai ter um trabalho danado, acho que já está tendo, né? Por mais habilidade que ele tem de diálogo, né? Mas aí reconstruir tudo isso aí vai dar um trabalho muito grande, né? Para que as instituições se coloquem todas no seu lugar, né? E aí do outro lado, lá na ponta, tem a sociedade civil, né? E tem a sociedade onde todos os direitos, muitos direitos são negados, né? E se as instituições não funcionam, aonde buscar esses direitos, né? Eu estou meio que com o coração agoniado, né? Assim, de saber o que vai acontecer a partir do dia 1º de janeiro, porque eu vejo uma desordem tão grande que parece que a gente não vai conseguir arrumar as coisas, né? Muito facilmente. Eu não sei se vocês partilham, né, dessa minha agonia. Sim. O entulho autoritário, né, que eu vou passar a palavra ao doutor, fique à vontade, mas esse entulho autoritário, né, que a gente vai ter que fazer alguma coisa com ele, né, fazer uma reciclagem na sociedade. E eu gosto sempre de pontuar, Cristiane, um fator que são a fake news, né? Essa quebra, é um dos pontos que corrói a democracia, gente, é a quebra da verdade, ou seja, essa falta de logos. Então, a partir de um momento que você tem instituições realizando aquilo que vai de contra a ciência, ou seja, você tem a necessidade de compra de vacinas e você não o realiza, né? Ou deixa para realizar com um atraso, e isso mexe muito com a sociedade, isso deixa a gente muito frágil, porque é aí que a gente sente a presença do Estado na nossa vida. Eu gosto sempre de falar que os direitos humanos é dividido em 3 gerações, né, gente?
a gente tem as civis, que é esse nosso direito de ir e vir, né? Essa nossa liberdade, onde o Estado não se intromete. A gente tem a política, que é o que a Cristiane falou. Em um determinado momento, gente, da democracia, e isso a gente luta até hoje, não existia participação de todos, principalmente no poder. Então as leis eram todas construídas para favorecer uma elite. E a partir do momento que a gente tem os direitos sociais, que a gente pede essa intervenção do Estado, que o Estado se faz necessário para fazer ações afirmativas, políticas públicas que a Amanda tão bem desenvolve na Secretaria de Direitos Humanos, é isso que vai fortalecer a nossa sociedade e, sim, continuarmos caminhando, porque o Brasil vive de caminhar, né, e retroceder. A gente precisa acabar com isso, e a gente acaba com isso através da representatividade, da diversidade. A partir do momento que pessoas negras participam das bancadas, a partir do momento que indígenas têm as suas bancadas, a partir do momento que pessoas PCD têm as suas bancadas, a população LGBTQIA+, está ali falando, representando, discutindo as leis desse país, é assim que a gente acaba com esse medo, né, com esse temor que a gente viveu nos últimos anos de um governo autoritário, né, que falava que a maioria deveria se impor, quando na verdade ele não entende que a maioria são mulheres, são negros, são trabalhadores. E é esse Estado, né, esse neoliberalismo que quer um Estado mínimo, mas na verdade o Brasil não o suporta, por todo o seu fator econômico, Sim. por toda essa questão de ter ainda uma população muito pobre que necessita de assistência. E ela, sem a intervenção do Estado, vive amedrontada, comprando ossos hoje em dia, com uma inflação que bate 13% esse mês. Em qual segurança, né, a gente vai viver a partir do novo governo? Será que a gente ainda vai continuar a viver isso? Então, é através da democracia, da diversidade, diversos outros fatores que vão fortalecer, mas eu gosto sempre de falar, Cris, para a gente passar um pouquinho, o povo brasileiro é resistente. Né? O povo brasileiro é resistente, tem uma história de resistência e vai conseguir reconstruir as nossas instituições Sim. democráticas, que foram atacadas nos últimos anos. A gente precisa entender, gente, que pedir a volta do Exército, ou pedir que o Exército faça uma intervenção, é um crime. Você está atentando contra a Constituição. Lá na Constituição não prevê que o Exército tenha esse poder de retomar. O Exército ele deve responder agora ao presidente da República, que é o Jair Bolsonaro. Já respondeu a Dilma, já respondeu o Temer. É essa pessoa a responsável pela utilização das Forças Armadas. Então, a construção também vai da gente fazer esse trabalho pedagógico que a Amanda falou, de aproximação dos direitos humanos, interiorização e, principalmente, né, colocá-los nas escolas para que a gente tenha uma nova geração que saiba realmente que os direitos humanos não é o direito para o humano, né? Ele é o direito para qualquer ser humano. É isso. Gente, a gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta já falando sobre direitos humanos aqui, viu? Um assunto extremamente palpitante e você não sai daí, a gente volta já, tá bom? De volta com o programa Em Alta, com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Eric Costa, e com o Eric Moraes. Eu estou trocando aqui os nomes, viu? Eric Moraes e Amanda Costa, secretária de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular. Bom, gente, a gente está falando aqui da Declaração Universal dos Direitos Humanos, completando 74 anos, né? Um marco aí para o mundo inteiro, né? E já, como você bem falou, né, já bastante traduzido, o documento mais traduzido no mundo aí, né, acho que até mais do que a Bíblia, né, Sim. a Bíblia Sagrada, né, que é um marco aí para os cristãos, né. Eu queria falar um pouquinho de Maranhão, né, que é onde a gente está trazendo assim, um pouquinho para a realidade da gente. Há bem pouco tempo, eu acho que tem uns 2 ou 3 anos, teve um fato assim que me marcou muito, a gente lutando para que os índios tremembés ali próximo ao Maiobão, ali naquela área ali, acho que é São José de Ribamar, né? Naquela região, acompanhei muito aquela comunidade, toda a luta deles ali para permanecer na terra, né? E vi uma terra muito próspera, né? Muitas adoravam ir para lá, né? Pé de acerola, quiabo, maxixe, peixe sendo criado,
né, as casas, os rituais dos indígenas, né, fiz um bom material com aquelas pessoas e acompanhamos, né, eles durante muito tempo nessa luta pela terra. E num belo dia essa comunidade ela deixou de existir, né? Os tratores chegaram lá de manhã cedinho por ordem da justiça, o Estado lá estava cumprindo, né, a medida, e eu estava lá cobrindo, né, como jornalista também e como cidadã, né? Isso foi um fato assim para mim extremamente marcante. Inclusive a polícia estava lá, a polícia militar, e a gente com bomba. Efeito moral. Efeito moral, né? E aí eu fiquei pensando, por que a polícia estaria aqui com bomba de efeito moral, né? Tropa de choque, se aquelas pessoas não ofereciam nenhuma resistência, né? Eram indígenas, trabalhadores rurais, defendendo a sua terra, mas de uma forma pacífica. Eram mulheres, crianças, né? E eles começaram a jogar aquelas bombas e a gente só tinha uma equipe de televisão lá que era a nossa, cobrindo aquilo ali. A gente cobriu ao vivo aquele fato, e os tratores passando por cima de todas as plantações e o dito proprietário da terra dentro de um carro protegido por seguranças, para não falar pistoleiros, assistindo de camarote dentro do seu ar-condicionado. E para mim aquilo ali foi uma violência tão grande, mas tão grande, que a violência que era em cima daquela comunidade, ela me alcançou, né, a dor daquelas pessoas. Mas a minha dor era mínima diante da dor que eles poderiam estar sentindo, né? É bem um retrato do Maranhão que as pessoas não conseguem enxergar, não conseguem ver de todo, né? A gente ainda tem os maiores índices de conflito de terra, a gente ainda tem pessoas sem acesso à água potável, o índice de desenvolvimento humano ainda, né, para ser alcançado, né? E aí eu estou aqui diante de duas instituições, né, que têm papéis diferentes, o Estado e a OAB, né? Cada um trabalhando no seu campo, né? A OAB representando aqui a sociedade civil. Será que a gente não vai mais ver isso acontecendo? Assim, a grande pergunta que eu faço assim, para vocês, porque a gente ainda tem um caminho grande, né? Do Estado, de fato, trabalhar políticas públicas, da sociedade civil, de fato, fiscalizar, né? E trabalhar essa sua forma de fiscalizar, o controle dessas políticas públicas, porque muitos dos personagens dessas minhas matérias, né, dessas minhas andanças, são pessoas que têm esses direitos violados e continuam tendo, né, que o Estado não consegue alcançar. Por que eu estou trazendo isso? É só para a gente fazer essa reflexão dessa realidade que nos alcança, né? Eu estou no meu papel de jornalista, você no seu e você no seu, né? Como que a gente pode, o que a gente pode fazer para que isso possa, né, mudar, né? Pois é, Cris, é um desafio muito grande. Nós temos visto nos últimos quase 8 anos, já agora nesse mês de dezembro, né, completando o fim desse ciclo dos 2 primeiros mandatos do Flávio Dino, governador, e também do governador Carlos Brandão. Ao longo desses anos foi feito um esforço de estruturação de políticas públicas, tanto na área de direitos humanos quanto nas demais matérias, né? A gente pode pensar primeiramente na instituição do Plano Mais DH, que foi um plano justamente focado na superação dos índices de desigualdade social e na construção de um arcabouço que pudesse fazer com que o nosso índice de desenvolvimento humano fosse melhorado, né, ao longo dos anos, focando aí em juventude, acesso à terra, acesso a ferramentas para trabalho, tanto no campo quanto na zona rural, zona urbana. E assim, ao longo desses anos, muitas políticas foram estruturadas, novos investimentos na área de educação, de saúde, na área da produção, a estruturação do sistema de agricultura familiar, por meio da SAF, né, a Secretaria, mas juntamente com o ITERMA, a GERP, e também as políticas voltadas para o atendimento a vítimas de violações de direitos humanos que funcionam no âmbito da nossa Secretaria SEDPOP. Todos esses esforços, eles passaram, e é o que eu costumo entender de maneira muito produtiva, a construir um espaço de atuação no Estado com foco nas pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Eu acredito que esse é um grande legado, né, desse governo que nós estamos encerrando agora, um governo que foi reconduzido com o governador Carlos Brandão para mais 4 anos de gestão. Esse foco em cuidar das pessoas vulneráveis, ele é um foco importante, mas ele demanda tempo.
né? O tempo que nós tivemos ao longo desses 8 anos, ele é um tempo para as políticas públicas que ainda é muito pequeno. Então, é muito importante que o Maranhão ele possa pensar e ele possa aprofundar as suas ações ao longo de mais anos, né? Fortalecendo esse arcabouço, porque para enfrentar a violação de direitos humanos, nós precisamos cuidar da vítima, cuidar daqueles e daquelas que foram ofendidos e violados, mas nós precisamos principalmente dar aquele passinho atrás e cuidar da construção de todas as políticas públicas que poderiam prevenir aquela violação de direitos. E aí, quando a gente fala, por exemplo, do nosso contexto de conflitos agrários, de conflitos pela terra, tanto na cidade quanto no campo, nós temos aí uma miscelânea, né, uma complexidade muito alta ao pensar quais são as razões desse conflito. Nos últimos anos, por exemplo, quando a gente pensa em nível nacional na política de regularização e de reforma agrária, nós tivemos uma extrema paralisação, né? O INCRA, que é uma instituição tão importante que nós temos esperança de que ela volte a funcionar ativamente, não tem ao longo dos últimos anos criado novos assentamentos, criado novos espaços para garantir que trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra possam ter um espaço de trabalho e de moradia. Tudo isso leva à culminância, né, de uma eclosão de conflitos sociais. E quando a gente pensa, por exemplo, na comunidade indígena Tremembé de São José de Ribamar, que é uma comunidade que passou por uma situação de violação de direitos humanos muito graves, decorrente do cumprimento de uma decisão judicial, isso é importante falar. Essa comunidade indígena não deixou de existir até hoje, acompanhada pela Secretaria de Direitos Humanos e com um enfrentamento muito grande perante a FUNAI, né, a Fundação Nacional do Índio, que é o órgão indigenista do governo federal, para ser reconhecido como população indígena, efetivamente falando, né? E aí a gente se questiona e se coloca o desafio de fazer com que essas instituições tenham maior responsividade, porque à medida em que você faz um pedido e você demora anos e anos para ser atendido, esse é um caminho, né, um espaço temporal frutífero para a eclosão de novos conflitos e a realização de novas violações de direitos humanos. Então, aqui no estado do Maranhão, por meio das nossas instituições, a Secretaria de Direitos Humanos, ela tem traçado ao longo dos anos um modo de atuação efetivamente transversal, né? Tanto no contato com a sociedade civil, mas especificamente no contato com os nossos pares no Estado. A Secretaria de Segurança Pública, que é uma parceira nossa, a Secretaria de Educação, a Saúde. E para que é que nós buscamos manter contato com essas secretarias que estão desenvolvendo ali atividades finalísticas na ponta? É porque é somente a partir da correção do foco dessas políticas públicas, da garantia de que as políticas públicas cheguem para aqueles e aquelas em situação de maior vulnerabilidade, que nós podemos enfrentar as violações. Né? Fortalecer as pessoas, fortalecer as suas capacidades é garantir direitos humanos. Então, são muitos resultados, acreditamos que ainda há muito a ser perseguido, mas o compromisso nosso, enquanto governo do Estado do Maranhão, é garantir que a nossa maior prioridade será proteger a vida das pessoas e garantir uma vida mais digna para todos e todas. E o tempo ele é crucial, né? Nesse caso aí a gente viu, em outros casos também a gente vê, né? Nesse caso dos Tremembés, o tempo foi em desfavor dele. Em desfavor dessa comunidade, né? Como se a gente tivesse, é como se eles tivessem, e na verdade né? Esperar que alguém comprove que eles são quem eles estão dizendo que são, ou seja, a identidade que eles, com a qual eles se identificam, né, com a qual eles se declaram, né, índios tremembés, não vale só se tiver um documento assinado e reconhecido por alguma instituição. Aí eu repito, né, como se eu tivesse que provar que eu sou eu. Né, forçando, fazendo o que sempre faz, né? Então, assim, tudo que é deles é o que vale, é o que é regra. Então, assim, a cultura indígena, os povos, eles têm que se formalizar na cultura ocidental para que eles possam, né, ser enxergados como seres de direitos. Tá. Vou chamar só uma frasezinha, mais uma frasezinha aqui para a gente que fala exatamente sobre educação. Malcolm X, a educação é um elemento importante na luta pelos direitos humanos, é um meio para ajudar os nossos filhos e as pessoas a redescobrirem a sua identidade, né? E assim aumentar
o seu autorrespeito. Educação é o nosso passaporte para o futuro, pois o amanhã só pertence ao povo que prepara o hoje, né? Então, nós temos a responsabilidade, né, Eric e Amanda, de preparar esse hoje para essa geraçãozinha que está bem aqui assistindo a gente, né? Sim. Meu sobrinho, Giovana, Ricardo. Do Eric, né, que veio acompanhar aqui a entrevista. Olha só que responsabilidade a gente tem, né, de preparar esse mundo aí para essa nova geração, né? Sim. Eu gosto sempre de dar um exemplo, mano, deixa eu só pegar, porque é o Malcolm X, né? Sou muito apaixonado por ele. E eu gosto sempre de falar, Cris, uma coisa que eu aprendi com os Panteras Negras, e assim, eu faço há anos, que são as minhas palestras antirracistas. Eu gosto sempre de contar essa história, gente, como que os Panteras Negras trabalhavam a educação com as crianças, né? Então, assim, eles como instituição, associação, não tinha café da manhã nas escolas públicas dos Estados Unidos, né? Principalmente nos bairros negros, pobres, essas escolas ficavam alijadas. Então, o que os Panteras Negras faziam? Eles implementaram o café da manhã nessas escolas, né? E durante esse café da manhã, eles aproveitavam esse tempo para falar de direitos humanos, para explicar que aquela população negra, que eles tinham valor, que a beleza deles era bonita, que eles eram inteligentes, que eles poderiam sim alcançar lugar de protagonismo na sociedade, que um negro poderia ser presidente dos Estados Unidos. Então, quando a gente fala dessa coisa, né, da educação, eu gosto sempre de citar esse exemplo, que é um lugar, um ambiente, a gente não pode negar esse espaço. Eu falo sempre aos colegas advogados, né, mano, os colegas advogados e advogadas, independente de gênero, de fazer esse trabalho junto às crianças, tirar um pouquinho do tempo para realizar, porque é ali que está a base. É ali que você vai conseguir a verdadeira revolução, transformação, como falou Malcolm X. Tem até uma frase assim, bem emblemática da Harriet, né, que foi uma lutadora assim, que foi pro fronte mesmo, libertar os escravos, né? E tem inclusive um filme sobre a vida dela que ela fala: libertei 1000 escravos, poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Exatamente. Porque a luta dela era chegar para eles e dizer assim: não, essa situação sua aí é de escravidão, porque eles estavam tão presos àquele sistema, né, que eles não se davam conta que eram escravos. Então ela dizia, poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eles eram escravos, né? Então o trabalho dessa mulher também que marcou uma época, assim, é incrível, né? E aí eu vou tocar aqui numa questão. Eu vi ontem um jornalista falando, assim, num debate de uma rede nacional, ele falando: o governo Lula me parece que vai repetir os outros governos e vai repetir os outros modelos, né, de governo que ele já implementou também, né, que são, nas grandes pastas a gente não vê a diversidade, né, a gente não vê mulheres nas grandes pastas, economia, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, a gente não vê mulher, a gente não vê negro, né, a gente vê o negro lá na pasta que tem a ver com os negros, a gente vê a mulher na pasta que tem a ver com a mulher. E será se o Lula não vai mudar isso agora, né, porque pelo que ele vai anunciar aí é a continuidade do mesmo. Será que a gente não poderia colocar um branco tratando das questões negras? Assim, é uma discussão que eu estou querendo trazer aqui para vocês. Assim, para mim, pareceu um pouco absurdo achar que um negro pudesse estar à frente de uma entidade que fosse tratar das questões do negro ou das questões, ou um homem tratar das questões da mulher, porque ele vai ser sempre, né, a gente vai ser sempre um outsider, né, ali, porque a gente não está vivendo aquela realidade. Mas eu concordo com ele que a gente poderia ter aí um ministério mais representativo, né, em termos de diversidade, né? Como é que vocês veem isso? Bom, pensar esse espaço, né, pensando na pergunta instigadora, motivadora, quando a gente pensa nos espaços para a construção de políticas públicas para a população negra, construção de políticas públicas para mulheres, nós estamos partindo de espaços que foram cunhados, eles foram desenhados para enfrentar um passivo de desigualdade, né? Então a gente já tem um caminho histórico de desigualdade muito grande, porque se nós tivéssemos uma comunidade igualitária, não era necessário ter Ministério da Igualdade Racial, se nós já vivêssemos em igualdade racial, ter Ministério de Mulheres, se as mulheres já tivessem direitos iguais e proteção igual, porque as mulheres são humanas. As pessoas negras são humanas, elas são titulares de todas as outras políticas públicas. Esses ministérios, essas políticas públicas específicas são desenhadas para enfrentar uma desigualdade histórica, né, que foi reconhecida ali.
Nesse contexto, eu acho que seria muito prejudicial ter na titularidade dessas pastas pessoas que não tivessem familiaridade com o cotidiano que está sendo ali enfrentado. Eu acho que não é possível, até porque nós temos pensado aí no fortalecimento de várias estratégias de participação social, fortalecimento do controle popular, mas eu acredito que é importante, é representativo ter uma pessoa que conheça aquelas lutas, tenha vivido aquele cotidiano e saiba, né, exatamente onde é que dói, onde é que o sapato aperta, porque isso dá uma tônica diferente na concepção e na realização das políticas públicas. Entretanto, esses locais não podem servir como espaços de mera representação, né? Você precisa ter uma pessoa que represente, mas que tenha qualidade técnica, que tenha uma postura de gestor público, etc., e que consiga realizar as políticas públicas. E, além disso, ela não pode ser uma prisão. Não pode ser um enclausuramento, né? Porque ao passo que nós temos mulheres negras ou brancas que podem fazer um incrível trabalho à frente de um ministério, de uma secretaria especial dos direitos das mulheres, nós temos mulheres que são economistas, que são advogadas, Isso. Nós temos mulheres que estão construindo na área da agronomia, da engenharia, nos mais diferentes aspectos científicos e que têm grande competência para isso, né? Mulheres cientistas, mulheres que pesquisam do mesmo modo como nós temos população negra que pesquisa, nós temos população LGBT que está trabalhando nos espaços de maior tecnicidade. Então, assim, é reconhecer que é importante ter nesses ministérios das especificidades pessoas que representem e conheçam essa luta, mas que eles não podem ser prisões, né? E que nós podemos aí ter em várias outras pastas, em outras agendas, também pessoas negras, para ter um ministério colorido, diverso e que possa representar o povo brasileiro. Ó, estão me cobrando aqui que a gente vá para o intervalo, porque a gente vai voltar só com 7 minutinhos aí para a gente se despedir das pessoas. Já a gente volta, gente. Voltamos com o programa em alta, a gente está conversando aqui sobre direitos humanos e a gente está com duas autoridades para falar nesse assunto. É o presidente da Comissão de Direitos Humanos, o Eric Moraes, e a Amanda Costa, secretária de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular. A gente falava aqui a respeito dessa questão, né, de posições, né, de tomadas de posições e quem deveria estar no seu lugar. Vou falar um pouquinho da gente agora, Amanda, a gente vai colocar o Eric aqui na berlinda. A gente fala da questão da mulher e estou só brincando, viu, Eric? Porque essa não é uma luta sexista, como eu digo. A questão de gênero, né? Ela precisa ser uma questão bem... mas a gente tem visto aí, a gente tem mais de 60 feminicídios registrados hoje no Maranhão, na data de hoje. Eu não sei especificamente hoje se a gente já não acordou com mais um feminicídio, né? Então, isso é uma tragédia social, né? E aí ontem repercutiu muito nos jornais aí um parlamentar, um vereador abraçando uma outra vereadora pelas costas dentro do ambiente parlamentar ali e querendo beijar aquela parlamentar à força e tal. Aí eu vi uma expressão assim, gente, agora a gente não pode mais nem brincar com os nossos colegas, sabe? Aí essa frase, ela me parece tão fora do lugar, assim, e isso me assusta tanto, né, quando você ouve uma fala parecida como essa, é como se todos tivessem licença de chegar e te abraçar e te beijar sem que você desse permissão para isso, né, e naturalmente isso aconteceu dentro de um parlamento, né, continua sendo uma tragédia. Isso nos mostra que esse número de 60 assassinatos, né, ele é muito real, né, ele é muito resultado de como essa sociedade ainda enxerga, porque as mulheres não estão morrendo, né, só pela arma branca ou pela arma de fogo, né, elas estão morrendo também pela palavra, né, pela cultura, né, pelo modo como a gente ainda vive em sociedade, né. É um quadro gravíssimo, né? Quando a gente pensa no feminicídio ou qualquer tipo de violência com resultado morte, eu acho que a gente está pensando no ápice da violência. Mas não se chega a um feminicídio sozinho de uma hora para outra, né? Tanto no caso do indivíduo específico, né, da pessoa que está na situação, quanto no caso da sociedade. Esse resultado que nós temos de mortes de mulheres em decorrência do fato de serem mulheres que morreram por conta da violência intrafamiliar, não é culpa somente do autor, da pessoa que puxou o gatilho, da pessoa que
desferiu aquele golpe mortal. Mas a sociedade brasileira, a sociedade como um todo, ela tem responsabilidade nisso. Em cada brincadeira que é feita de maneira inadequada, em cada momento em que não se respeita o espaço do corpo de uma mulher, em que não se compreende uma mulher como uma profissional que está num espaço que merece respeito, que precisa ser ouvida, não pela sua beleza, não pelo seu cheiro ou por qualquer outra coisa, mas pela sua qualidade técnica, né, pela sua capacidade de resolver problemas. Nós temos um desafio muito grande a enfrentar. Essa é uma temática urgente de direitos humanos, inclusive nós estamos aí nesse processo, né, dos 21 dias de ativismo contra a violência contra a mulher, que se encerra agora no dia 11, né, e aí a gente vai ter, inclusive, puxada pela secretária da Mulher, a secretária Célia Salazar, uma panfletagem amanhã na feirinha, né, chamando toda a sociedade a entender que a violência contra a mulher não é um problema das mulheres, não é um problema só do Estado, mas é um problema de toda a sociedade, que a sociedade precisa olhar para si e entender que é algo que precisa ser resolvido não amanhã, hoje. É preciso que agora, cada uma das pessoas, no processo educacional, nós possamos respeitar as nossas crianças, respeitar os nossos adolescentes e garantir às nossas meninas e às nossas mulheres uma vida a salvo da violência. Éric. Cris, a nossa saída está na participação dos nossos terreiros, na participação dos nossos povos indígenas, da população das mulheres, LGBTQIA+, nessa sociedade. Ou seja, eu vou lembrar o maior herói maranhense, para mim a maior figura do nosso estado, que é Negro Cosme, que morreu defendendo a liberdade, e é isso que você falou. Eu vou fazer um recorte aqui ao povo Tremembé. Será que se a gente não tivesse a implementação da patrulha Negro Cosme, a polícia ia chegar estourando, jogando bomba? Se a gente não tem uma polícia preparada, qualificada por esse conflito agrário? Então, eu, através da Comissão de Direitos Humanos, a gente pede sempre ao Estado a implementação da patrulha Negro Cosme para enfrentamento desses direitos éticos raciais, principalmente para os conflitos agrários, que é tão marcante. A gente precisa de uma polícia qualificada. Daí a gente sai da esfera, né, estadual, e vai para o judiciário. A gente vai influir os três poderes quando a gente fala de direitos humanos. Porque mesmo que seja uma decisão judicial, mas há formas, né, diferentes. Qual foi esse judiciário que deu essa decisão? Exatamente. É uma vara especializada? Aquele juiz é um indígena, aquele juiz é um negro, aquele juiz é alguém da população LGBTQIA+. Gente, não dá para um homem liderar um movimento feminista. Eu não menstruo, eu não engravido. Eu só sei disso através da fala de uma mulher. Me resta ter empatia e adquirir o conhecimento que ela tem e ajudar nessa construção. Então a gente precisa de um judiciário enegrecido, com indígenas, população LGBTQIA+. Eu vou repetir, sempre falar o nome dessas populações, porque a gente precisa disso. A gente não vive, Cris, esse feminicídio. A gente vive uma sociedade hétero. As pessoas não querem ter amizades LGBTQIA+, não querem ter amizade com pessoas negras. As pessoas não têm amizade com população PCD. Então, assim, o judiciário, o Estado, a lei e o nosso próprio parlamento, todo ele composto por essas pessoas, vai trazer aquilo que é o mais bonito do nosso país, isso que é a mistura. A gente vê isso no jogo da nossa seleção brasileira, a nossa ginga, na sociedade, na nossa resistência, e a gente precisa institucionalizar isso nos poderes, para que a gente não tenha um Estado que não consegue enxergar seu próprio semelhante. Como que a gente violenta um indígena, gente? Tudo é deles. Como que a gente violenta a população negra que construiu isso daqui? Então, a gente precisa parar para pensar sobre isso. A gente tem menos de um minuto para vocês se despedirem, para nós nos despedirmos aí do público, né? E a gente continuar a nossa jornada, né? Lutando aí pelos direitos humanos, e o público que está em casa também refletindo sobre tudo isso que a gente falou. Eu queria só que vocês deixassem a palavra final de vocês aí rapidinho. Amanda. Bom, é dizer que nós da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, o Governo do Maranhão, o governador Carlos Brandão, estamos à disposição de todos e todas, né? E deixar um convite, Cris. No dia 16 nós estaremos encerrando as nossas atividades da Semana Estadual de Direitos Humanos, lá no auditório do Palácio Henrique de La Roque, num grande encontro da Rede Estadual de Defensores e Defensoras. Conto com a presença de vocês, acompanhe as nossas redes sociais, no Instagram, @DireitosHumanosMA, para ficar ligado em todas as nossas atividades. Aquela violação de direitos humanos que você não tem mais esperança, por favor, procure a Comissão de Direitos Humanos da OAB. A gente está lá para atendê-los como equipe de advogados e especialistas nessa área para colocar o seu direito em voga. Obrigado, Cris. É uma honra estar ao lado de vocês. Nossa, a honra é toda minha receber vocês aqui, viu? Muito, muito, muito bom.
Olha só, a gente ainda está no mundo, no Brasil e no Maranhão, onde as religiões afro ainda são desrespeitadas, onde ainda falta respeito à diversidade religiosa, onde os negros ainda são desrespeitados, as mulheres ainda são mortas, as nossas crianças ainda estão fora da sala de aula, onde os nossos camponeses ainda precisam trabalhar e lutar pelo direito a permanecer no seu lugar, né? Então essa é uma realidade aí que a gente precisa enfrentar, e a gente tem um marco muito importante para nos guiar, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fala de direito, de liberdade, né? Do direito à vida, né? E, sobretudo, né, nos incita a fazer o nosso papel como cidadão, né? Então, eu convido você e todos nós aqui a sairmos aí das nossas zonas de conforto e a gente batalhar, né, por um mundo muito melhor para a gente e melhor para as gerações que vão vir aí, viu? O Em Alta vai ficando por aqui. Eu queria chamar a última frasezinha para deixar aqui de reflexão para a gente. Pode colocar aí para a gente aí, Leandro, a última frase. Todos os homens são úteis à humanidade pelo simples fato de existir. Então, já que a gente existe, né, vamos agir, tá bom, gente? Grande beijo para vocês, um ótimo sábado, a gente se encontra no próximo. Até lá.